Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai abrir o tatame para um assunto que, olha, vai muito além de uma simples luta. É a arte e a ciência de ensinar judô. Isso mesmo. E não é só sobre como aplicar um golpe, né? É sobre como construir um ser humano. A gente recebeu um material muito denso, um estudo do Yuri de Castro, que basicamente desenha um mapa para ensinar judô, respeitando cada milímetro do crescimento de uma criança. É exatamente isso. O estudo joga uma luz sobre uma pergunta que todo bom professor, de qualquer esporte, deveria se fazer. Qual seria? Como é que a gente pega a filosofia do judô, que é incrível, que fala em bem-estar e benefícios mútuos, e transforma isso em treino de verdade, no dia a dia? Certo. A proposta é tipo fugir de um fantasma que assombra o esporte infantil, a tal da especialização precoce. Aquela ânsia de criar um campeão aos 10 anos de idade. Exato. É uma armadilha, né? Que muitas vezes acaba em lesão, em criança que se esgota mentalmente e, no fim das contas, Abandona o esporte. abandona o esporte que poderia amar pela vida inteira. Faz todo sentido. É como construir uma casa. Ninguém começa pelo telhado. Perfeito. A ideia central que a gente vai explorar aqui é que o sucesso de verdade, aquele que dura, não vem de tratar uma criança como um atleta profissional em miniatura. Não mesmo. Vem de entender profundamente o que o corpo e a mente dela precisam em cada fase. É um processo, sabe? De paciência e ciência. Ok, vamos analisar isso então. O estudo é bem didático, ele divide essa jornada em 4 grandes fases. A primeira, que pega os bem pequenos ali, dos 6 aos 9 anos, é a fase 1, judô lúdico e fundamentos. O nome já entrega o segredo, né? Lúdico. Totalmente. E essa palavra é a chave de tudo. Nessa idade, o objetivo não é o pódio, não é a medalha. O objetivo é o que o estudo chama de alfabetização motora. Alfabetização motora, gostei do termo. É dar para a criança um vocabulário de movimentos. Ela vai aprender a correr de frente, de costas, de lado, saltar, se arrastar, rolar, agarrar. E o principal do judô, imagino. E o mais importante de tudo no judô, a base. Aprender a cair com segurança. São os famosos ukemi. Quer dizer, antes de aprender a derrubar, a primeira lição é aprender a ser derrubado sem se machucar. Isso é quase uma metáfora para a vida. Exatamente. E as aulas são como? Jogos, brincadeiras, circuitos, o mínimo de técnicas de projeção na Jewasa, e quando acontece é de forma muito simples, muito segura. A criança está se divertindo tanto que nem percebe que está aprendendo. É isso. Ela nem percebe que está construindo as fundações do esporte. E a ciência por trás disso? Por que essa abordagem de brincar primeiro é tão fundamental e não só um jeito de manter as crianças ocupadas? O que é fascinante é como isso se encaixa perfeitamente com o que a gente já sabe sobre desenvolvimento infantil. Pelo modelo de Gallagher, essa é a fase das habilidades motoras fundamentais. A criança está literalmente construindo o repertório de movimentos que vai usar para o resto da vida, em qualquer esporte. E cognitivamente, segundo Piaget, ela está no início do estágio das operações concretas. Operações concretas. Isso quer dizer que o pensamento dela é literal. É sobre o que ela pode ver e tocar. Exato. O mundo dela é o aqui e agora. Não adianta o professor falar, se o seu oponente fizer isso, antecipe o movimento dele e prepare um contra-ataque. É muito abstrato. Abstrata demais. Você precisa dizer, quando eu agarrar sua manga, você agarra a minha gola. É direto, é visual, com regras simples. A criança aprende fazendo, imitando. E aqui vem um ponto que vai contra tudo que a gente vê em filmes, né? Aquela ideia do treino pesado desde cedo. O estudo praticamente grita, não façam musculação com crianças de 8 anos. É um paradigma que precisa ser quebrado, e com urgência. Certo. O material deixa muito claro que qualquer ganho de força nessa idade é quase que exclusivamente neural. Não é o músculo que cresce, é o cérebro que aprende a usar os músculos com mais eficiência. E como se estimula isso? Com o peso do próprio corpo. Saltos, corridas, escaladas, as brincadeiras do judô. Forçar a barra com treino pesado aqui não só não garante sucesso, como é receita para lesão de crescimento. Ok. Então a base é diversão, segurança e muito movimento. Mas em algum momento a brincadeira tem que ficar mais séria, certo? Imagino que ali pelos 10, 12 anos a abordagem mude.
É aí que entra a fase 2, de aprender a treinar. Exatamente essa a virada de chave. Essa fase, dos 10 aos 12, é descrita na literatura como uma janela de oportunidade de ouro para o desenvolvimento motor. Ouro? Por quê? Porque o cérebro da criança está numa fase de altíssima plasticidade neural. É como uma esponja para aprender habilidades novas e complexas. Uma esponja? Quer dizer que é a melhor época da vida para aprender a tocar violão, uma língua nova ou, no nosso caso, um golpe de judô com perfeição. Precisamente. É o momento ideal para a introdução formal e detalhada das técnicas de projeção e de solo, o tatami waza. Entendi. As repetições, que a gente chama de ushikomi, ficam mais estruturadas. E a luta, o handori, é introduzida, mas com um detalhe crucial. Que é? O foco é na aplicação da técnica, em tentar fazer o golpe aprendido. Não em ganhar ou perder. Ah, isso é fundamental. Tira a pressão da vitória e coloca o foco no processo. Então a criança já consegue entender o porquê das coisas e não só imitar. Você tocou no ponto central. É a diferença entre copiar um golpe e entender por que aquele golpe funciona, né? Exato. Com o raciocínio lógico se consolidando, ela começa a conectar causa e efeito. Entende a lógica por trás das combinações de golpes, o renhaku. É um salto de qualidade gigantesco. Imagino que o repertório construído na fase anterior, na brincadeira, agora faça toda a diferença. Quem tem mais letras no alfabeto motor agora consegue formar palavras e frases mais complexas. É a analogia perfeita. Certo. Um atleta que pulou a fase 1 chega aqui com um repertório pobre. Ele pode até aprender um golpe ou dois, mas vai ter dificuldade em adaptar, em criar. O outro tem muito mais recursos. Entendi. Essa fase, então, é a construção do arsenal técnico. E aí a gente entra na adolescência. A fase 3, treinar para treinar, dos 13 aos 16 anos. Uma fase que todo mundo sabe que é um turbilhão. Como o treino se adapta a essa montanha-russa? Essa fase é fascinante e complexa. Ela é governada por um evento biológico central, o pico de velocidade de crescimento, o PVC, o famoso estirão. Ah, o estirão. E o estudo define esse período como sendo de altíssimo risco e, ao mesmo tempo, de altíssima oportunidade. Peraí, isso parece um paradoxo. Se é de alto risco de lesão, como pode ser uma oportunidade? O segredo está no timing. O risco é gigante durante o estirão. Sabe aquela fase esquisita que a gente fica todo desengonçado? Sei bem. Então, o estudo explica que os ossos esticam como elástico, mas os músculos e tendões demoram a acompanhar. É como colocar um motor potente num chassi que ainda está sendo montado. É se você força a máquina. A chance de algo quebrar é enorme. Uma lesão por sobrecarga, uma tendinite, um problema de cartilagem. Entendi. Então, durante o pico do estirão, o ideal é diminuir a intensidade, focar em técnica, em flexibilidade e, esperar o corpo se assentar. Exatamente. O professor precisa ter essa sensibilidade. Olhar para a idade biológica, não só cronológica. Mas aí vem a oportunidade. Logo após o PVC, com boom hormonal da puberdade, Certo. principalmente da testosterona nos meninos, abre-se uma janela espetacular para o desenvolvimento da força e da capacidade aeróbica. Ah, então é aqui que o treino de força com pesos, que era proibido lá atrás, finalmente entra em cena. Agora sim, mas com muito critério. É o momento de introduzir progressivamente, sempre com a técnica de execução impecável. O corpo está pronto para responder. E a cabeça? O adolescente de 15 anos não pensa como a criança de 12. A parte mental e tática também evolui, imagino. Com certeza. É outra revolução. O cérebro desenvolve a capacidade de raciocínio abstrato, as operações formais de Piaget. O que isso significa na prática, no tatame? Significa que agora o judoca não só entende a técnica, mas consegue pensar taticamente. Ele pode planejar uma luta, analisar os pontos fortes e fracos de um adversário, pensar em sequências de e se. E se ele defender meu golpe principal, o que eu faço em seguida? É isso. É o início do pensamento estratégico. E é também quando ele começa a desenvolver um estilo próprio, suas técnicas preferidas, o tokuiwaza. Ele descobre o que funciona melhor para ele. Exato. E mais do que isso,
O pensamento abstrato permite uma compreensão mais profunda da filosofia do judô. Um conceito como Jita Kyuei, bem-estar e benefícios mútuos, exige empatia. Exige se colocar no lugar do outro. Algo que uma criança entende como não machucar o amigo. O adolescente pode entender isso num nível muito mais profundo, como um princípio de colaboração para o crescimento de todos. Uau! É um amadurecimento completo. E isso nos leva à reta final do modelo, a fase 4. Treinar para competir a partir dos 17 anos. É aqui que tudo se junta para o alto rendimento. Muda da água para o vinho. Se antes o objetivo era aprender a treinar, agora o objetivo é usar tudo o que foi aprendido para alcançar a performance máxima. O atleta já está maduro, então. Fisiologicamente maduro, o crescimento se estabilizou e psicologicamente ele está mais preparado para a pressão. O volume de treino pode até dobrar. Estamos falando de treinos diários, às vezes 2 sessões por dia. E a preparação deixa de ser geral e passa a ser individualizada, né? Totalmente. O treino é feito sob medida, a dieta é milimetricamente controlada, a periodização é focada em picos para competições-alvo, entra com força a análise de vídeo de adversários, o scouting. O atleta vira um profissional. Um profissional do próprio corpo e da própria carreira. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Olhando para esse mapa completo, desde a brincadeira até a elite, a mensagem que fica é que não existe atalho. É a conclusão mais importante. O sucesso nesta fase de alto rendimento depende direta e negociavelmente da qualidade da base construída lá no começo. Faz sentido. O estudo é muito enfático nisso. Atletas que foram empurrados para uma especialização precoce, que pularam a fase lúdica, Chegam aqui com problemas. frequentemente chegam com um repertório motor limitado, um histórico de lesões crônicas e muitas vezes mentalmente esgotados. E a parte social? A pressão da competição nessa idade deve ser brutal. Brutal. E aqui o desenvolvimento psicossocial se mostra vital. O apoio do grupo, dos companheiros de equipe, da família, vira um pilar fundamental para gerenciar o estresse, as vitórias e, principalmente, as derrotas. Em resumo, o que essa análise toda nos mostra é um caminho para o ensino do judô que é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Exatamente. A ideia não é fabricar um campeão aos 10 anos, mas cultivar um atleta completo, saudável e, acima de tudo, apaixonado pelo esporte aos 20, 30 anos e pela vida toda. Perfeitamente resumido. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação importante que o material sugere. O estudo propõe que toda essa periodização seja guiada pela idade biológica, pelo estágio de maturação de cada um, e não apenas pela idade cronológica. O que, na prática, seria uma revolução. Uma revolução completa. Imagine o impacto disso se fosse aplicado a todos os esportes juvenis. Crianças competindo com outras no mesmo estágio de maturação e não só da mesma idade. Mudaria tudo. Será que não estaremos formando atletas mais saudáveis, com menos lesões, evitando que tantos jovens talentosos abandonem o esporte só porque seu corpo se desenvolveu um pouco mais tarde? Fica a reflexão sobre como a gente olha para os jovens atletas, e se não está na hora de trocar o calendário pela ciência.